Nessa segunda aula, a gente vai fazer uma análise dos impactos econômicos da geração distribuída. Então, antes de apresentar os impactos econômicos efetivamente, eu vou apresentar o conceito de paridade tarifária, que é um conceito muito relevante para a gente entender todo o resto. Bom, a gente tem duas curvas aqui no gráfico, né? Duas linhas, a linha vermelha, a reta vermelha, que representa o custo nivelado da geração fotovoltaica, que é basicamente o custo da eletricidade gerada em um painel fotovoltaico. E a linha verde, né, que está subindo, representa o custo da eletricidade que a gente compra da distribuidora, eletricidade obtida a partir da rede. Bom, existe um ponto em que essas curvas se cruzam. O que representa esse ponto? É o ponto que a gente diz que ocorre a paridade tarifária, que o custo de gerar eletricidade de um painel fotovoltaico se iguala ao custo de energia obtida a partir da rede. Então, é o momento em que, já que os custos são iguais, o consumidor se torna indiferente entre uma e outra, né? Então, você viabiliza o mercado. Isso quer dizer que necessariamente, a partir desse momento, todo mundo vai comprar painel fotovoltaico? Não, porque dependem de várias outras variáveis, né? Para você adquirir um sistema fotovoltaico, precisa de financiamento, você ter a grana, enfim, vários outros fatores. Mas, a partir desse momento, você viabiliza o mercado, porque se iguala o custo. Então, a tendência com o tempo é que o custo dos painéis dos sistemas fotovoltaicos vá diminuindo em função do desenvolvimento tecnológico, amadurecimento da indústria, e o custo da eletricidade que a gente compra da rede vai aumentando por uma questão de investimento na rede, custo, enfim. Então, nesse momento, a gente tem o mercado se viabilizando e os consumidores passam a ver o painel fotovoltaico como um substituto, efetivamente, da eletricidade que vem da rede. Então, nesse momento, se torna viável investir no painel fotovoltaico em termos de comparação de custo, né, da eletricidade do painel para a eletricidade da rede. E aí, a partir do momento que o mercado se viabiliza, o que pode acontecer? Pode chegar a um processo que a gente chama de espiral da morte das distribuidoras. É um termo um pouco dramático que a gente encontra na literatura disponível sobre o tema, mas que ele se refere ao seguinte processo. Bom, com a maior adesão da geração fotovoltaica, prédios, consumidores residenciais, comerciais aderindo à geração fotovoltaica, tem uma redução do faturamento das distribuidoras, como a gente já viu na aula anterior. Isso leva, né, ao aumento das tarifas, porque as distribuidoras têm custos fixos muito elevados, são a maior parte dos custos dos distribuidores, reduz o faturamento, os custos fixos se mantêm, então ocorre um aumento tarifário. O que segue esse aumento tarifário, né? A gente viabiliza, a gente anda ainda mais naquela nossa curva do gráfico anterior, de aumento da tarifa de eletricidade, então a gente viabiliza um mercado ainda maior. Conforme a tarifa aumenta, então novos consumidores aderem à geração fotovoltaica e isso retroalimenta esse processo. Então, consumidores aderem, custos fixos se mantêm, tarifa aumenta, novos consumidores aderem. Então, a gente tem o que a gente chama de espiral da morte. Conforme mais consumidores instalam sistemas fotovoltaicos nas suas residências, mais a tarifa tende a aumentar. Isso incentiva novos consumidores a aderirem e esse processo continua. Então, a gente tem aqui uma caracterização bem clara, bem didática desse processo. Então, o primeiro impacto econômico da geração distribuída é a espiral da morte. O segundo é o que a gente chama de cost shift, que é a transferência de custos da rede dos consumidores com painel para os consumidores sem painel. Por que isso acontece? Bom, como a gente já viu, o sistema de net metering, através da compensação dos créditos, ele permite que, apesar dos consumidores continuarem dependendo fortemente da rede de distribuição, deixem de pagar esses custos. Por quê? Bom, tem gente que diz, tem autores que argumentam que o consumidor que tem um painel fotovoltaico, ele usa a rede ainda mais que um consumidor que não tem um painel. Por quê? Eu, consumidora que não tem um painel fotovoltaico, eu só consumo energia da rede, eu dependo da rede para me fornecer eletricidade. Já o consumidor que tem um painel fotovoltaico, ele precisa da rede para injetar energia na rede, que é a bateria virtual dele, né? E para consumir energia da rede. Então, ele depende nos dois sentidos. Apesar disso, a rede continua ali disponível para ele, atendendo esse consumidor em vários momentos do dia, mas ele deixa de arcar com esses custos. Esses custos deixam de existir? Não, a distribuidora continua atendendo esse consumidor e mantendo a rede disponível para ele. Quem vai arcar com esses custos? Bom, ele vai passar para os consumidores sem painel. Por quê? A tarifa vai aumentar em resposta a essa redução da receita, os custos se mantêm, receitas diminuem, as tarifas aumentam. E quem continua, sobre quem recai esse aumento? Para quem continua na rede, que é o consumidor que não tem o painel fotovoltaico, a geração distribuída. Então, é um processo que a gente chama de subsídio perverso, porque quem não tem o painel, que tecnicamente é quem não tem condição de investir nesse tipo de sistema, quem der um sistema muito caro, vai pagar os custos, vai arcar com os custos de quem instalou um painel.
Então, existe uma injustiça nessa transferência, né? E é uma coisa que vem acontecendo muito forte em casos como o da Califórnia, por exemplo. Já se discute muito lá esse processo de transferência de custos. A gente vai ver o caso da Califórnia mais à frente, mas é um dos impactos, é uma coisa que vem sendo muito discutida nos Estados Unidos, principalmente em países que têm o net metering, estados que têm o net metering. Então, é uma grande preocupação, é um problema que a gente tem que pensar e é um dos grandes impactos da GD. Então, nessa aula, a gente viu o conceito de paridade tarifária, que é o momento em que a tarifa de eletricidade se iguala ao custo de gerar eletricidade no painel fotovoltaico, que é o momento que viabiliza, que se torna viável instalar um painel. A gente viu que a partir disso, pode ser que novos consumidores passem a aderir à geração fotovoltaica e isso gere o processo da espiral da morte. E também um segundo grande impacto econômico da GD, que é a questão do cost shifting, a transferência de custos dos consumidores com painel para os consumidores sem painel.